Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos ler apenas um texto da palavra que está em Efésios, capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Amado Pai, nós te louvamos nessa noite mais uma vez, porque temos tido, Senhor, este privilégio de abrir a Tua palavra inspirada, a Tua palavra que é poderosa para salvar as nossas almas, a Tua palavra que nos edifica, a Tua palavra que nos exorta, a Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que nos disciplina. Estamos diante da Tua palavra, Senhor, e estamos diante de Ti. Nós rogamos ao Senhor que Teu Espírito Santo abra para nós a Tua palavra nessa noite. Nós não queremos mais uma vez, Senhor, apenas estarmos aqui sentados e voltar para nossas casas e continuar do mesmo jeito, Senhor. Nós não podemos fazer isso, Senhor, porque o Senhor nos deu o Seu Filho, Jesus. O Senhor não poupou o Seu Filho por causa de nós. E agora nós temos que nos voltar para o Senhor em obediência e gratidão pela Tua palavra que o Senhor deixaste para nós, para nos instruir, para nos mostrar tudo aquilo que concerne as nossas vidas. Por isso, Senhor, nos ajuda nessa noite. Mais uma vez, nós pedimos no nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós estamos então aqui observando desde amanhã o capítulo 25 de Êxodo, que vai nos falar sobre as tábuas do tabernáculo. E o que essas tábuas, então, têm a ver com nossas vidas, o que ela tem a ver com a edificação da igreja. O que essas tábuas do tabernáculo significa para nós? Porque nós sabemos que o tabernáculo, ele é uma figura de Cristo. E ao lermos esta parte aqui de Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer para esses irmãos ali de Éfeso que eles estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e que, sendo Cristo mesmo a pedra principal, ou seja, estão fundamentados sobre uma base. E essa base é o Senhor Jesus. Não há outra base, não há outro fundamento. E nós vamos lembrar que as tábuas no tabernáculo haviam uns encaixes. E esses encaixes, eles eram feitos de prata, tipificando a redenção do nosso Senhor. E baseado então nesta redenção, é que nós fomos unidos uns aos outros agora no corpo de Cristo. E agora nós estamos sendo edificados juntos, não sozinhos. Nós falamos isso, que ninguém pode dizer, eu edifico sozinho na minha casa, porque a igreja não é uma pessoa. Um membro só não constitui a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Quando Neemias, ele fala ao rei, após o Senhor trazer ao coração dele, sobre a restauração dos muros que estavam fendidos, ou dos muros que estavam caídos, e sobre as portas que estavam queimadas a fogo. No capítulo 2, ele vai dizer assim, que alguns poucos homens foram com ele. Por quê, irmãos? Por que alguns poucos? Porque, de fato, o Senhor tem contado com poucos. Mas quem são esses poucos? São aqueles que realmente têm entendido o que é a edificação da casa de Deus. O que é o corpo de Cristo. Não de forma apenas mental, não de forma apenas teórica. Porque nós não podemos aí comprar muitos livros, participar de muitas conferências, ouvir grandes pregadores. Mas se nós não tivermos realmente a clareza pela palavra, pela revelação do Espírito do que é o Senhor e do que é o seu corpo, nós vamos viver de livro em livro, de conferência em conferência, de pregador em pregador, e nós não vamos avançar 1 milímetro na edificação das nossas vidas e muito menos na edificação da casa de Deus. Por isso que é importante nós entendermos aquilo que Josias, o rei Josias, em 2 Reis, após Ilquias, achar o livro da lei, o sumo sacerdote Ilquias achar o livro da lei, entregar a Safã, e Safã ler para o rei Josias, e no final, aquele livro, ele dizendo assim, que lá naquele livro estava tudo escrito acerca de nós. Então, como que nós vamos saber onde nós vamos encontrar sobre a edificação do corpo de Cristo? Na palavra de Deus.
na palavra de Deus. Não vai ser apenas ouvindo grandes pregadores ou lendo bons livros, não, isso faz parte. Mas, sobretudo, a edificação da casa de Deus, a forma de edificar a casa de Deus, a forma como o Senhor disse a Moisés, faça conforme o modelo que te mostrei. Porque há um modelo, há um padrão. Não é como nós queremos, não é como achamos melhor, mas é segundo o modelo e o padrão de Deus. Por isso que, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra principal. E por que apóstolos e profetas? Porque podemos colocar assim, que eles foram os que começaram após, sim, a vinda do nosso Senhor, após a ascensão do nosso Senhor, sobre eles começaram a edificação realmente do que é a igreja, o corpo de Cristo. E quanta dificuldade há de entendimento nesse aspecto. Porque nós entendemos muitas vezes que a igreja é um compêndio de madeira, é um compêndio de ferro, é um compêndio de tijolo, mas não é, irmãos. Definitivamente não é. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. E às vezes nós ouvimos essas coisas e isso nos assusta, porque há tanto tempo nós estamos caminhando, ouvindo, mas parece que isso não entra na nossa mente e desce para o nosso coração de entender que a igreja é um organismo vivo e não uma organização. A igreja é o corpo de Cristo. E aqueles que nasceram de novo são membros desse corpo e fazem parte deste corpo. Isto é a igreja. O resto é outra coisa, não igreja. Não é igreja. Por isso, nós estamos nesta base. Na base que é o próprio Senhor Jesus. E nós vimos no capítulo 25, que vai falar daquelas travessas, 5 travessas de um lado, 5 de outro, e uma travessa no meio daquelas tábuas, que nos tipificam ali, nós podemos colocar, ali tipifica aqueles 5 ministérios de Efésios, capítulo 4, verso 11, nós já conhecemos o texto, que Deus concedeu uns para apóstolos, evangelistas, mestres, e por aí vai. Mas com qual finalidade? No verso 12 vai dizer, para o aperfeiçoamento dos santos. O seu ministério ou o serviço dado àqueles que o Senhor tem levantado não é para se aparecer, não é para se colocar como dominadores, como Paulo falou para aqueles irmãos ali em Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 24, não me coloquei sobre vocês como dominadores da vossa fé, mas eu me coloquei entre vocês como cooperador, mas não dominando a fé de vocês. Nós sabemos que muitas vezes aqueles que exercem um encargo de controle ou um encargo de cuidado, muitas vezes, na vida dos irmãos, muitas vezes exerce domínio sobre esses irmãos. Mas não é isso que a palavra ensina. Porque também Pedro vai falar que nós não devemos, esses que têm esses encargos, ou aqueles irmãos que têm o encargo de cuidar do rebanho, eles não devem exercer domínio sobre a herança de Deus. Sobre a herança de Deus. Porque nós somos a herança de Deus. Nós somos a herança de Deus, parte da herança de Deus. Então não podemos ser esses que dominam. Como também Paulo falando a Tito, que ele tornasse pessoalmente padrão, modelo, pela forma de viver dele. E que ele mostrasse, através do seu ensino, integridade ou incorrupção, reverência. Ou seja, que ele levasse a sério os assuntos dos quais ele estava tratando na vida da igreja. Levar a sério aquilo que é tratado o que nós estamos tratando, quando nós tocamos a palavra de Deus, nós estamos tocando assuntos que são celestiais. Então Paulo também falou isso para Tito, para que Tito também fosse um modelo para aqueles irmãos. A mesma coisa Paulo também falou para Timóteo. Em sua primeira carta, no capítulo 4, torna-te modelo para os fiéis, no trato, na pureza, no ensino, mostra a linguagem sadia. Paulo falou isso para Timóteo. E assim é isso, o que o Senhor tem buscado ao longo de toda essa história da vida da igreja, buscar alguns poucos homens. E eu estou falando homens aqui, não apenas no sentido masculino, mas eu vou colocar aqui no sentido de forma geral. Homens e mulheres, alguns poucos que o Senhor pode contar na edificação da sua casa, na restauração da sua casa. Então nós temos que nos fazer uma pergunta: será que o Senhor conta conosco? Será que nós estamos envolvidos com aquilo que Deus está envolvido? Será que a nossa mente, o nosso coração, o nosso foco está naquilo que Deus está focado?
No que nós estamos focados nesse tempo do fim? À beira da volta do Senhor. Qual tem sido nossas metas, os nossos alvos, os nossos planos? O que realmente tem nos feito perder o sono? O que realmente, irmão? Será que o que nos tem feito perder o sono é a volta do nosso Senhor? E saber assim, se nós estaremos em pé naquele dia, diante da presença de Deus? Será que é isso que tem nos tirado o sono? Será que o que tem nos tirado o sono é para nos levantar de madrugada e orar ao Senhor, dizer, Senhor, olhe para o meu coração e vê se no meu coração há algum pensamento que possa se desviar do Senhor? Será que é isso que está no nosso coração? Ou nós temos talvez sido aqueles que disseram, não, eu vou cuidar dos meus assuntos, eu vou cuidar do meu gado, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar de outros assuntos. O assunto do reino, não agora, porque eu tenho assuntos mais importantes. O que é importante para nós aqui agora, então, irmãos? O que é importante? O que é importante? Um irmão muito conhecido aqui no Brasil, ele há poucos dias o Senhor tinha ganho o coração dele. E ele, então, o Senhor converteu ao coração dele. Esse irmão tinha 20 anos. Esse irmão, ele era motociclista. E ele tinha um irmão de 17 anos também, que também gostava de andar de motocicleta. Então esse irmão chegou para o outro irmão dele, falou o nome dele, falou, eu conheci o Senhor. Queria falar para você da graça, deste amor que Deus nos deu em seu Filho. Então o irmão dele virou para ele e falou, não, agora não posso. Eu não quero saber disso agora. Outra hora a gente conversa. Então o irmão dele pega a sua motocicleta e vai fazer um passeio, uma viagem. Mas não dá tempo mais de voltar. Porque ele se acidenta e morre. A gente pensa que nós temos o tempo em nossas mãos, né? A gente pensa que nós somos donos do nosso tempo, do nosso querer, do nosso viver. Mas nada disso está nas nossas mãos. Tudo está nas mãos daquela mão bendita que foi cravada na cruz. Aquelas mãos soberanas que nos conduzem em toda e qualquer situação em nossa vida. Então o que nós temos que fazer agora, irmãos? Nos voltar para aquele que nos chamou para ele. E é isso que aqui nós estamos vendo através dessa tipologia das tábuas do tabernáculo. E essas tábuas eram colocadas uma do lado da outra, fixada uma do lado da outra, nos dizendo da importância de que nós precisamos uns dos outros, como irmãos em Cristo Jesus, e que nós não vamos nos edificar sozinhos. Não é essa forma. Então eu gostaria de ler aqui com os irmãos, vamos voltar para Êxodo capítulo 31, verso 1, dizendo assim, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento em todo e conhecimento em todo o lavor. Verso 6. E eis que tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado. E agora, 35, verso 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento em todo lavor. Verso 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a de gravador em azul, em púrpura, carmesim, em linho, fino, tecelão, fazendo toda a obra, criando invenções. Capítulo 36, verso 1. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Nós precisamos tirar algumas lições aqui desses dois capítulos e versículos que acabamos de ler. Sobretudo, irmãos, observe no capítulo 31, verso 2, eu tenho chamado a Bezalel, porque é o Senhor quem nos chama para o serviço à sua casa.
É o Senhor quem nos coloca e nos dá sabedoria pelo Espírito para servirmos a sua casa. Porque o livro de Êxodo vai tratar da casa de Deus. E aqui ele levanta dois homens, em específico, Bezalel, que significa proteção de Deus ou sombra, e também a Eliabe, que significa tenda do Pai. Esses dois homens, ele enche esses homens com seu espírito, porque é dessa forma que nós podemos cooperar na casa de Deus, como? Sendo cheio do Espírito Santo. De outra forma, nós não vamos cooperar de forma adequada na casa de Deus. Mas o que ele faz? Ele coloca esses dois homens, cheios do Espírito, enche eles de sabedoria, de conhecimento, para fazerem a obra que o próprio Senhor chamou eles. A mesma coisa também não é verdade conosco, irmãos? Não é o Senhor que nos chamou para fazer ou para sermos cooperadores na sua obra? Sim, foi da mesma maneira que o Senhor fez conosco. Então agora nós temos que, de certa forma, voltar nossos corações ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Alguns poucos homens. E agora voltando um pouco para Neemias, lá no capítulo 4, quando aqueles seus inimigos chamam ele para uma conversa, ele fala, não, eu não posso ir, porque eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou descer. Com o que você está envolvido? Com o que nós estamos envolvidos aqui nesta terra? Com o que nós estamos realmente envolvidos? Não podemos descer, porque nós estamos fazendo uma grande obra. Qual obra? A obra que o Senhor nos chamou mesmo, irmãos. A obra que Ele nos chamou e agora Ele nos capacita a fazer esta obra, pelo Seu Espírito Santo que nos foi dado. Então Ele capacitou esses homens de uma maneira, e também outros homens que voluntariamente, o verso 2 do capítulo 36 vai falar, então chamou Moisés a Bezalel, a Eliabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu a chegar para fazer a obra. A chegar para fazer a obra. Ele moveu o coração desses homens para fazer. Porque havia algo a ser feito ali. Será que nossos corações também estão sendo movidos para fazer algo? Algo que o Senhor nos colocou? Como esses homens aqui, Bezalel, a Eliabe, e toda pessoa habilidosa em quem o Senhor tinha colocado. Onde é que nós estamos concentrando as nossas energias, irmãos? Onde nós estamos concentrando realmente toda a capacidade nossa? Onde nós estamos concentrando? Será que nós estamos concentrando totalmente na nossa vida secular? E quando nós chegamos para, vamos colocar assim, darmos algo ao Senhor, se é que nós podemos usar essa expressão, dar algo ao Senhor, nós chegamos já cansados, né? Assim, não tenho motivação, estou cansado. Será que nós temos dado realmente para o Senhor as primícias de nossas vidas ou temos dado aquilo que tem sobrado de nós? Porque, irmãos, quer seja a obra lá do tabernáculo, quer seja agora a obra do ministério, do serviço, é necessário que aqueles que foram chamados para esse serviço ou empregados nele, primeiramente, irmãos, sejam divinamente chamados. Divinamente chamados, não foi o que aconteceu? O Senhor disse no capítulo 31, eis que tenho chamado por nome. Por nome. A Bezalel e também, colocado junto com ele, a Eliabe. E também esses que são chamados são divinamente qualificados. Porque aí ele vai falar assim, e eu os enchi do meu Espírito. Divinamente qualificados. É o Espírito Santo que nos qualifica para esse serviço, irmãos. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que em nós faz os ajustes necessários, dizendo assim, Senhor, onde realmente eu tenho cooperado com o Senhor? E realmente nós temos consagrado nossa vida a esse serviço. Nós temos realmente consagrado para cooperar na casa de Deus. Nós não podemos esquecer também que o livro de Êxodo começa no Egito, mas ele termina no tabernáculo com a glória de Deus vindo sobre o tabernáculo. Se o Egito é uma figura do mundo e o tabernáculo é uma figura de Cristo, isso significa que a mesma coisa aconteceu conosco. Nós estávamos no mundo, vivendo as coisas do mundo, amando as coisas do mundo, querendo as coisas do mundo. Mas o que o Senhor fez conosco? Um dia, Ele nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Por isso que nós não podemos, irmãos, cochear entre dois pensamentos. Nós temos que ser como Josué que disse,
Vocês decidem o que vocês querem, parafraseando o que ele disse. Mas quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então nós precisamos decidir, irmãos, realmente o que nós queremos. Nós queremos o Senhor? É isso que nós queremos mesmo? Ou nós queremos apenas assim, olha Senhor, vem Senhor Jesus, Maranata. Será que isso realmente é a palavra no nosso coração? Como aquela esposa de Cantares, que diz que eu ouço o meu amado vindo já sobre os montes. Eu sou do meu amado é meu. E no final, no capítulo 8 de Cantares, ela fala, vem depressa, amado meu. Será que nós somos como essa noiva que está desejando o Senhor mesmo? Será que nós já decidimos isso no nosso coração, irmãos? Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. O nosso tempo já foi, olha, há horas. Mas o mundo nos atrai. O mundo nos leva. As ansiedades nos levam. Então nós vivemos muitas vezes uma vida totalmente desfocada. Mas se nós olharmos para esses textos que aqui estamos colocando, o Senhor chamou. O Senhor chamou. O Senhor separou esses homens. Nós não sabemos de fato quem... A Bíblia não nos trata de uma forma mais clara ou de uma forma mais explorada. Quem são esses dois homens? Bezalel e Aholiabe. Talvez para muitos dessa grande massa chamada cristianismo, talvez para muitos nós sejamos insignificantes, porque o Senhor conta com alguns poucos para a edificação da sua casa. Talvez para a grande massa evangélica, nós realmente nós não vamos aparecer. Mas não importa, irmãos. Não importa. O Senhor Jesus não teve honra na sua própria terra. O Senhor Jesus não teve honra entre os seus próprios irmãos. E o que nós queremos buscar neste mundo? Honra, glória, posição diante dos homens? O que nós queremos realmente? O que nos vale? Sermos realmente conhecidos por Deus ou sermos conhecidos pelos homens? Então talvez realmente para a grande massa não tenhamos nenhum valor. Mas para o Senhor que vale é aquilo que Ele vê em nosso coração. Aquele que Ele tem chamado pelo nome. O Senhor vai nos dizer em Apocalipse, em uma das cartas às igrejas, e aqui eu não me lembro realmente qual é a igreja, diz que lá nós recebemos uma pedrinha com o nosso novo nome. E sabe também o que vai dizer para a igreja de Filadélfia? Para aqueles vencedores, para os vencedores, que esses vencedores terão também o novo nome do Senhor. E que esses vencedores também serão colocados como colunas na casa de Deus. Os vencedores. Os vencedores. E quem são os vencedores, irmãos? Quem são os vencedores? São aqueles que ouvem a voz do Espírito e obedecem o que o Espírito tem dito à igreja. Esses são os vencedores. Os vencedores não será a grande massa. Os vencedores serão aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo e obedecem. Esses homens aqui, esses dois homens e tantos outros, mas em especial esses dois, eles ouviram a voz do Senhor aqui. No que concerne a edificação, ou no que concerne, vamos colocar aqui, na construção do tabernáculo e dos seus utensílios. E nós fazemos então uma pergunta aqui. Nós temos realmente ouvido a voz do Senhor no que concerne aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Esses homens aqui ouviram. E eles então fizeram tudo aquilo que o Senhor tinha mostrado para eles. Toda a obra para o serviço do tabernáculo. Esses dois homens e aqueles também que moveram o coração em direção ao Senhor. E a mesma coisa o Senhor coloca para nós nessa noite. Qual o interesse que nós estamos promovendo neste momento? Qual o interesse? Vamos dar um passo aqui, em 1 Coríntios, baseado no que nós estamos vendo aqui, na obra do serviço ao santuário, ao tabernáculo, na vida de Moisés, na vida desses dois homens aqui que Moisés chamou através do Senhor. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ver ali a descrição. É um texto realmente muito conhecido, mas eu gostaria de colocar aqui 4 leis que estão aqui dentro desse capítulo 12 de 1 Coríntios. O verso 18 vai dizer assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus colocou
cada um deles como quis. Não foi isso que aconteceu com aqueles 2 homens lá. Não foi o Senhor que chamou eles, não foi o Senhor que deu sabedoria, não foi o Senhor que encheu eles do Espírito de entendimento para fazer a obra no serviço do tabernáculo. Agora nós estamos olhando aqui uma realidade, uma figura do corpo aqui, do corpo humano, agora usado na edificação da casa de Deus. Então nós vamos ver aqui 4, de forma aqui um pouco mais rápida, mas 4 leis, vamos colocar assim, que regem a vida no corpo e na comunhão e no serviço a Deus. Porque há um modelo, irmãos. Há um padrão estabelecido pelo Senhor. E onde está? Na palavra de Deus. O manual, vamos colocar assim, de forma bem, com temor no nosso coração, está aqui, como realmente nós devemos proceder. Então, amados irmãos, olhando para esse texto, de uma forma que Deus colocou os membros no corpo como Ele quis, a primeira lei que nós precisamos olhar é a lei da singularidade e cooperação. Olhe para o verso 15 e 16 aí do capítulo 12. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Já nos chama a atenção aqui. O pé, porque não é mão, fala, eu não sou do corpo, eu não sou mão. Nós não podemos falar a mesma coisa de nós, não. Porque eu não coopero em determinada área no corpo de Cristo, então eu não sou do corpo. Eu apenas sou um irmão. Eu venho apenas participar do corpo. Como se os nossos membros do nosso corpo, naturalmente falando, pudessem falar assim, não, a mão hoje não vai, então, me perdoe aí com todo o respeito às mãos, o meu dedo indicador, então, não quero coçar o ouvido hoje. Não vou fazer isso. Né? Então, o dedo ele quer mandar no cérebro. Mas o dedo não tem esse domínio. Porque há alguém controlando ele. E se nós estamos realmente sobre a autoridade do cabeça, que é Cristo, nós não vamos fazer o que nós queremos, mas nós vamos fazer aquilo que o cabeça disser que nós temos que fazer. É isso que nos ensina aqui. Então, se eu não sou mão, se eu não sou pé, se o pé dizer eu não sou mão, não sou do corpo, não é isso. Não, porque aquele irmão, então, porque não ocupa um cargo de destaque no corpo, então ele não é do corpo. Não, não é isso que o texto está dizendo. Ele é irmão, sim. Porque ele é importante e ele tem importância no corpo de Cristo, baseado naquilo que o Senhor colocou como ele quis. Não percam isso de vista, irmãos. Não percam isso de vista. Nós fomos colocados como o Senhor quis nos colocar. Ninguém no corpo de Cristo é descartável. Ninguém. Absolutamente ninguém. Então o verso 16 vai dizer, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Claro que não. Então, amado irmão, eu e você devemos funcionar como nós somos, e não como eu queria ser. Nós devemos funcionar como nós somos, e não como eu queria ser. Por isso que cada membro tem a sua singularidade. Cada membro tem a sua singularidade. Cada membro é único no corpo de Cristo. Cada membro tem o seu valor no corpo de Cristo. Porque cada um de nós, irmãos, não se esqueçam da figura das tábuas. Nós somos colocados um do lado do outro. De forma que a base que estava debaixo das tábuas era feita de prata, que fala da redenção, porque nós somos unidos nesse corpo em Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que precisamos uns dos outros. Porque no corpo de Cristo não há espaço para individualismo. Não tem como. Quando um membro busca ser especial no corpo, atraindo admiração para si, né? Naturalmente, ele recusa se aceitar a sua posição e, por outro lado, ele também recusa aquilo que o Senhor o ordenou para ser. Se ele quer chamar a atenção para si. Essa é a primeira lei. A segunda lei é que fala da lei da função e da diversidade, que está no verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E aí ele repete, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, se todos fossem por um lado só, é por isso que há várias diversidades ou várias funções no corpo de Cristo. E como isso é difícil muitas vezes ser compreendido. Porque muitas vezes nós pensamos assim, não quero aquela função que eu me destaco.
Porque eu preciso ser visto. Eu preciso ser visto. Se eu não for visto, eu não vou ser lembrado. O que eu vou ser para esses irmãos aqui? Eu vou ser mais um. Não. Nós somos um corpo com diferentes funções. É isso que nós somos, irmãos. Nós não devemos buscar entre nós quem é realmente o maior. O maior é aquele que serve. Este é o maior. Este é o maior. É aquele que serve. Então aqui, isso nos ensina o quê? Que em nossa vida de comunhão nós devemos deixar espaço para a função dos outros. Então no corpo de Cristo não existe aquele irmão que faz tudo. Não. Vai ter aquele irmão, abre a reunião, canta, limpa, ajeita as cadeiras, vai. Não tem um único. Só aquele irmão que faz tudo. Então é o irmão que ora, é o irmão que lê a palavra, é o irmão que dá o estudo, é o irmão que abre aqui, é o irmão que fecha ali, é o irmão que corre lá, os casais estão com problema, é o irmão que tem que ir. Não, irmãos. Não. Quando você corta um dedo, todo o seu corpo sofre. Não sofre? Então por que no corpo de Cristo nós achamos que só um tem que fazer tudo? Só um tem que fazer tudo. É por isso que muitas vezes a massa cristã está como está, porque acha que a função do pastor vira um título e esse título acha que tudo tem que ser ele. Então tudo fala, não, pode tudo é o pastor. O pastor vai lá, o pastor ora, o pastor lê a palavra, o pastor prega, o pastor visita, o pastor... Tudo é o pastor. E o que acontece? Muitas vezes esse irmão que é pastor, ele entra em depressão. Por quê? Porque não tem com quem compartilhar as suas dores, as suas ansiedades. E muitas vezes esse irmão ele tem medo de errar. Porque se ele errar, ele pode frustrar outros que estão esperando por eles. Mas sabe de uma coisa, irmão? Os homens podem sim nos frustrar, porque são pecadores. Mas só existe um que nunca vai nos frustrar. Cristo Jesus. Porque Ele é o perfeito. Ele foi aquele que provou a morte por todo homem. Ele é o homem perfeito que está à destra da majestade do Senhor nas alturas. E é este homem perfeito que nós estamos esperando, irmãos. Então, se nós estivermos com os nossos olhos focados neste homem bendito e amado, que é o nosso Senhor Jesus, nós nunca vamos nos decepcionar com ninguém. Nós nunca vamos decepcionar, independente do que nos façam. Mas muitos irmãos estão doentes. Por quê? Porque não tem onde realmente buscar ajuda. Porque, às vezes, aqueles irmãos que deveriam cooperar para ajudar no corpo, não sobrecarrega tudo nesse irmão. Mas esse irmão, muitas vezes, ou que seja uma irmã, ele também tem família. Ele também tem medos, temores, tremores. Ele também passa por dificuldades. E quem vai socorrer esse irmão? Quem vai visitar esse irmão? Porque às vezes a gente pensa assim, só eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, às vezes nós chegamos, alguém já viu esse exemplo, chega com uma plaquinha, um letreiro em LED, muitas vezes, acima da mente, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Mas quantos já fizeram a pergunta para aqueles que estão à frente, dizem assim, será que esse irmão não precisa de ajuda? Ele não precisa de socorro? Ele não precisa de alguém para chorar as suas dores? Nós somos humanos, irmãos. Nós somos ainda humanos, vivendo num corpo de pecado. E nós precisamos de ajuda. Por isso que a igreja é um corpo. E eu volto a repetir, um organismo, não uma organização. Na organização nós vamos fechar aqui essa porta e vamos embora para nossa casa e cada um cuida da sua vida. Isso é organização. Um organismo não. Um organismo você vai para sua casa, mas você vai para sua casa e amanhã você vai lembrar, poxa, acho que aquele irmão está precisando de alguma ajuda. Aquela irmã, eu vou ligar para ela. Amanhã é a reunião do corpo de Cristo, eu vou estar presente. Porque eu quero estar ali junto com os meus irmãos, cooperando com eles, em oração. Porque muitas vezes nós colocamos essa questão de servir ao Senhor apenas em funções importantes, mas muitas vezes, irmãos, as pequenas reuniões são onde nós podemos cooperar juntos uns com os outros em oração, em leitura de uma palavra, em encorajamento, isso é função. Você para pensar quantas vezes você respira por dia? Você para pensar quantas vezes o teu olho pisca? Quantas vezes o teu coração bate? Você não para pensar sobre isso, porque é algo automático. Então, quando nós participamos dessas pequenas reuniões também, o que nós estamos fazendo? Não, a função em nossa vida vai se desenvolvendo. Parece coisas pequenas, mas muitas vezes são encorajadoras para nossas vidas, para prosseguirmos na carreira cristã. Por isso nós precisamos considerar a diversidade no corpo de Cristo. Não tente fazer tudo e ser tudo, porque você vai atrapalhar os outros membros crescerem. Você vai atrapalhar os outros membros crescerem. Não queira ser tudo e fazer tudo. Isso não é a função no corpo.
Por isso que o Senhor ordenou essa diversidade no corpo. Nenhum membro deve obter a centralidade no serviço e na comunhão. Nenhum membro deve chamar atenção para si no serviço e na comunhão. Nenhum membro. Absolutamente não. Todo individualismo e toda proeminência humana deve ser excluída do corpo de Cristo. Deve ser excluída. A próxima lei, irmãos, é a lei da dependência. Verso 21. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Você não pode dizer para o irmão, eu não preciso de ti. Você é a mesma coisa, você fala assim, eu não preciso do meu olho. Eu não preciso do meu braço. Nossa, não temos como fazer isso. Não preciso do braço, vou tirar o braço fora. Impossível, porque nós precisamos do braço. O dedinho, mas o que tem a ver esse dedinho, né? Mas tira o dedinho para você ver se você não vai perder o equilíbrio. Se você vai começar a andar meio que penso. O dedinho do pé. O que dirá de um irmão que muitas vezes, aos nossos olhos, parecem que não tem valor algum? Ah, mas aquele irmão, o que ele pode trazer de bom para a minha vida? Pode sim. Sabe por que ele pode? Porque nele habita o Espírito Santo de Deus. Nele está o Cristo bendito, vivendo por ele e nele. Nesse irmão que o Senhor salvou ele, colocou ele no corpo. Então, irmãos, não há essa questão de dependência no corpo. Jamais devemos procurar cortar um membro do corpo, isolar um membro do corpo. Porque o nosso serviço de comunhão é na dependência de uns dos outros. Na dependência de uns dos outros. Precisamos, irmãos, uns dos outros. Nós não vamos sobreviver sem a comunhão do corpo de Cristo. Ah, mas nós temos problemas. Temos? Claro que temos. Claro que temos. Mas você já olhou para a sua mão? Todos os dedos são iguais? Não são. Cada um tem um tamanho. Cada um tem uma função. Mas você vê o seus dedos brigando um contra o outro, de forma aleatória, toda hora. Se você está tendo esse problema, então você precisa procurar um médico, porque está com os nervos aí complicados. Problemas, irmãos, nós teremos sim no corpo de Cristo. Teremos. A questão é, nós saberemos nos submeter ao cabeça, e ao nos submeter ao cabeça, nós saberemos também nos submeter uns aos outros, ou nos sujeitar uns aos outros? Mas aí nós temos uma outra questão. Os problemas virão. Mas se nós estivermos e entendermos que precisamos uns dos outros, nós vamos conseguir passar juntos por todo e qualquer problema. Mas se nós vivermos isoladamente, nós não vamos conseguir. Haverá uma lacuna que não será preenchida. Então nós precisamos realmente da dependência de uns dos outros. E finalmente, a lei da unidade, o verso 24 e verso 25. Porque os que em nós são os mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo. Veja, irmãos, Deus assim formou o corpo. Foi Deus quem formou, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Não haja divisão no corpo, mas que nós possamos ter igual cuidado uns dos outros. Não, mas eu gosto de cuidar desse irmão porque esse irmão aqui ele não me dá problema. Isso aqui é meu preferido, meu querido, né? Mas não é o que a palavra está nos ensinando aqui, não. Aqui está dizendo para nós é que nós devemos cuidar igualmente uns dos outros. É isso que está dizendo a palavra aqui. E nós devemos realmente rejeitar toda e qualquer divisão. Claro, irmãos. Se tiver algum irmão que esteja trazendo problema quanto a questões de doutrina, a questões de divisão mesmo que concernam ao ensino e outras coisas, aí nós temos realmente que confrontar esse irmão. Mas porque o irmão ele está tendo dificuldade na comunhão ou dificuldade em outros aspectos, o que nós temos que fazer? Ajudá-lo. Buscar cooperar com ele. O problema é que nós não queremos nos gastar nesses assuntos. Mas de novo, vou ter que falar com esse irmão. É assim mesmo. O Senhor nos trata de uma forma
tão amorosa, que todas as vezes que nós erramos, como é que o Senhor nos trata, o nosso Pai? Ele nos deixa de lado? Ele nos abandona? Não. Ele estende a sua mão de misericórdia para nós. Sua mão de amor, sua mão de cuidado. Nós conhecemos a história de Israel. Como aquele povo fez o que fez para o Senhor. O Senhor tirou aquele povo do Egito. 40 anos no deserto. As roupas deles não envelheceram. Os pés deles não incharam. Irmãos, 40 anos. O Senhor conduziu aquele povo como asas de águia. O Senhor deu pão do céu para aquele povo. O Senhor deu água da rocha para aquele povo. E quando Moisés sobe ao monte, fica lá, ele desce, o que o povo faz? Um bezerro de ouro e blasfema contra Deus. Mas o que o Senhor faz? Ele novamente fala, eu vou conduzir esse povo. Porque sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus de aliança. Ele é um Deus de promessa. E não é promessa, irmãos, aqui de ficar rico, de ser próspero, de saúde, de não ter problema, não. É a promessa de que Ele estará conosco. É a promessa que até que Ele volte, Ele nos conduzirá em suas asas de águia. Mesmo que ainda muitas vezes andemos por caminhos que não são do Senhor. Mas porque Ele nos ama e porque Ele somos o seu povo, Ele nos conduz dessa maneira. Porque Ele é um Deus que não tem prazer na divisão e na rejeição. Ele é um Deus de amor. Então, nós não podemos aceitar a divisão. Porque a igreja, vista de forma espiritual, no céu, na eternidade, ela não é dividida. Embora há diversidade no serviço, mas nós somos um, cada um de nós, irmãos. Cada um de nós tem a sua responsabilidade. Cada um de nós tem o seu encargo e o seu dom que o Senhor deu para a edificação da sua igreja. Cada um de nós, irmãos. Cada um de nós. Então não vamos colocar isso menos, mas vamos colocar isso no devido lugar que o Senhor tem colocado. Porque Ele chamou aqueles dois para a edificação ou para os utensílios e para a construção do tabernáculo, que é uma figura de Cristo. O que Ele fez conosco agora? Nos colocou no corpo como Ele quis. Para juntos, apesar de nós, andarmos uns com os outros, depender uns dos outros, amar uns aos outros, amar uns aos outros, ter realmente prazer na comunhão, apesar de nós, ter prazer na comunhão, ter prazer em estar reunido como povo do Senhor, prazer. O nosso coração deveria realmente explodir quando fala assim, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Nosso coração deveria se encher de gozo quando assim, nós vamos nos reunir, nós vamos falar do Senhor, nós vamos ver aquele irmão, nós vamos estar juntos. É isso que nosso coração deveria sentir. O Senhor está voltando, irmãos. E se nós não entendermos e compreendermos o que é comunhão com os outros aqui, será que nós vamos compreender na eternidade? Será que nós vamos chegar, talvez, a dizer por que eu não desenvolvi, junto com os meus irmãos, a vida do corpo de Cristo? Por que eu não desenvolvi? Por que eu não tive prazer na comunhão? Por que será, né, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor realmente ganhe nosso coração nesse aspecto. Porque Ele nos chamou, Ele nos deu do seu Espírito. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo nos foi dado. Ele nos colocou o selo do seu Espírito no nosso coração. Somos propriedade do Senhor, somos herança de Deus, selados para aquele grande dia. Que o Senhor ganhe nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, amado Senhor, pela Tua palavra. Que esta palavra ganhe o nosso coração, Senhor. Que realmente possamos viver à luz daquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Nos amando, entendendo o que é realmente o corpo de Cristo. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo que ainda temos que viver aqui nessa terra, a realmente contemplarmos as Tuas verdades da Tua palavra e vivemos de acordo com elas, Senhor. Ajuda nossos irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém.